E aí, pessoal, pílulas de história aqui com o professor Flávio Ferreira. Falar um pouco sobre o Brasil de 46 a 64. E a primeira característica aqui é que ele é chamado de Brasil populista, o Brasil democrático, o período liberal. Mas eu gostaria de acrescentar aqui que é um período marcado por muitas crises, né? Governo Dutra, governo Getúlio Vargas, governo Juscelino Kubitschek, governo Jânio Quadros e João Goulart até o golpe de 64, né? E falando especificamente desse período aqui, três características fundamentais que são o populismo, né? O período aqui de um contexto internacional influenciado pela Guerra Fria, a oposição aos Estados Unidos e União Soviética. No contexto econômico, isso se reverbera através da posição daqueles liberais, os internacionalistas, que vão ser chamados pelos seus opositores de entreguistas, né? E entre os nacionalistas, aqueles que defendem uma posição da indústria da economia nacional muito mais ligada ao estatismo, à ligação com o Estado, os estatizantes. Bom, o que é o populismo aí? O populismo é comumente disseminado como uma prática política onde o dirigente, né, ele direciona todas as ações do Estado para a sua pessoa. Nesse caso, ele se apresenta como um salvador, ele força uma característica de um carisma pessoal. A superação dos problemas não passa pelas instituições, passa por si, né? Muito ligado à ideia do messianismo, eu sou o salvador, né? Então, muitas vezes isso se direciona através do que? De jogar a população, as massas, né, contra uma elite ou contra um inimigo qualquer, né? E satisfaz a população com alguns benefícios. Na verdade, todo populismo ele tem uma tendência de querer usurpar o poder, a divisão dos poderes. Bom, tem esse videozinho aqui que eu vou passar, né? E entrando no governo de Eurico Gaspar Dutra, as eleições de 46 foram marcadas por esses três candidatos, né? O Eurico Gaspar Dutra, ele vence o brigadeiro Eduardo Gomes, que é o principal concorrente. E o governo Dutra, a gente vai ter um contexto da Guerra Fria, né? O anticomunismo aqui, ele se alinha aos Estados Unidos, certo? E isso a gente pode ver essa primeira característica aqui nessa imagem, né? A visita do presidente Truman, né, ao Brasil e também a visita de Dutra aos Estados Unidos, né? Vão ser duas visitas recíprocas aqui. Então é um governo aliado internacionalmente com os Estados Unidos, certo? Rompendo relações com a União Soviética e cancelando o registro do PCB. Do ponto de vista da legislação, a gente vai ver a promulgação da Constituição de 1946, que é uma Constituição que a gente pode chamar de bastante avançada. Era uma Constituição democrática, uma forma de governo republicana, federativa, né, tendo o presidencialismo. Do ponto de vista eleitoral aqui, além do tempo de mandato, uma curiosidade é que o presidente e o vice eram eleitos separadamente. Então isso vai ser inclusive um fator de instabilidade. Algumas vezes o presidente era eleito por uma chapa, mas o vice-presidente era da chapa opositora, né? Essa Constituição também deu garantia de liberdade de expressão, liberdade política, o que foi muito bom. Apesar de muita crise política e muito embate, nós vamos ver aqui o amadurecimento, a minha opinião pessoal, o amadurecimento democrático do país, né? Principalmente saindo aí depois de um período de tanta repressão como foi o Estado Novo. É uma Constituição também que vai abrigar os direitos trabalhistas que tinham sido a legislação já lá da era Vargas, né? Então, esse resuminho aqui da Constituição de 46, certo? Bom, do ponto de vista econômico, né, a gente vai ver que o Brasil estava num contexto de um certo endividamento por causa dos altos investimentos públicos durante o Estado Novo, o esgotamento de reservas financeiras e buscou então um saneamento das dívidas, né? E o governo promove um desinvestimento público na indústria nacional. A indústria nacional não vai ser mais financiada, né, pelo capital público, certo? Então ele abre a economia ao capital estrangeiro, principalmente o capital americano, que era parceiro político, né? E promove um processo de não valorização dos salários, o chamado arroz salarial. Por quê? Essa redução do poder de compra dos salários da população serve como uma medida para controlar a inflação, né? A inflação estava descontrolada já lá desde o final do Estado Novo. Bom, isso gera um descontentamento dos trabalhadores, certo?
Do ponto de vista da estrutura, o governo também, ao invés de ficar bancando a indústria nacional, ele manteve um pilar de alguns investimentos que podem ser resumidos no plano SALT, né? Era uma política de investimento em setores que eram públicos, então ele tinha bem claro o que era economia pública e o que deveria ser economia dos setores privados. A economia dos setores privados, ela era bancada basicamente porque a partir da entrada do capital estrangeiro. A economia própria do setor público, vamos dizer assim, o setor de transportes, setores prioritários e alguns investimentos sociais seriam investimentos públicos, alguns inclusive conseguidos através de empréstimos. Então o plano SALT pode ser resumido em setores prioritários como saúde, alimentação, transporte e energia, né? Mas sem dinheiro suficiente e competência administrativa, poucos objetivos foram concluídos, né? Um desses objetivos é a rodovia Presidente Dutra que liga Rio-São Paulo. Era a infraestrutura básica, né? Eventos do fim do governo Dutra. Bom, do ponto de vista econômico não há tanto sucesso, certo? Há uma há um problema de capitais aqui, há um processo inflacionário, descontrole. Então esse é o resumo aí. Eventos culturais, né? A década de 50 já era desde Vargas aí ao período do rádio. Então o rádio ele continua muito forte, né? Do ponto de vista futebolístico, né? Uma cultura importante do brasileiro, nós vamos ter dois eventos. Um evento muito famoso que é a Copa de 50 no Brasil, né? Construção do Maracanã e a final entre Brasil e Uruguai, que o Brasil perde, né, o chamado maracanazo. Isso é um trauma no futebol nacional até o maldito 7-1, né? Em 51, já ainda na próxima gestão, mas como consequência, né, é feito no Brasil o primeiro torneio internacional de clubes campeões, o primeiro mundial de clubes, né, em que a final ocorre no estádio do Maracanã também, né, um jogo em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, e que sagrou aí o primeiro time brasileiro campeão do mundo, né? Polêmicas à parte, deixa aqui a fonte histórica, o placar, e é curioso isso aí para a história do futebol. Bom, 51 é marcado pelo período da volta de Vargas, e isso a gente vai ver numa próxima pílula de história. Até já.